Diga para o irmão do lado: eu sou abençoado. E você não pode fazer nada contra isso. Abençoados e jamais o quê? Amaldiçoados. Bênção é a nossa porção. Amém. Aleluia. Gálatas 3, verso 6. Isso. A Bíblia diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, o que nós vemos aqui, primeiro ponto, é que a justiça ou a justificação de Abraão foi uma justiça imputada. Alguém diga imputada. Podemos ler esse verso mais uma vez? 1, 2, 3. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, a justificação de Abraão, a justiça de Abraão, não foi uma justiça conquistada, foi uma justiça imputada. Não foi conquistada, foi imputada. Se você for estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai descobrir que existem nas Escrituras duas justiças diferentes. Existe aquilo que a Bíblia denomina como sendo a justiça própria. Justiça o quê? A justiça própria. Existe a justiça própria. O que é isso, justiça própria? É quando o homem faz o seu caminho para ser aceito por Deus. Quando ele sobe montanha, jejua, procura não pecar, faz todo o esforço para ser aceito por Deus. Chamamos a isso justiça o quê? Vamos, justiça o quê? Justiça o quê, irmãos? Justiça própria ou justiça pela via da lei? Como você não quebrou a lei, então você é considerado inocente. O único problema em relação à justiça própria é que nenhum de nós consegue ser perfeito em tudo. Então, Paulo vai dizer no verso 11: e é evidente que pela lei, ninguém, alguém diga ninguém. Ouça, eu tentei ver no original hebraico, em francês, inglês, o que significava a palavra ninguém. Vi no hebraico, vi no aramaico, vi no inglês, vi no francês e cheguei à conclusão que a palavra ninguém significa ninguém. Ninguém inclui você e ninguém também inclui, com todo respeito, inclui a tua mãe e o teu pai. A tua avó, não, minha avó era uma santa. Não. Ninguém. A Bíblia diz, e todos pecaram e foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Pelas obras próprias, ninguém conseguirá ser justificado. Homens mortais nunca vão agradar um Deus imortal. Jesus diz, a carne para nada se aproveita. Então, dentro da igreja existe um grupo de pessoas que quer a bênção do Senhor pelas obras da lei. São os tais que sobem, plantam bananeira, sobem montanha, vão para ali, fazem, pai. O que acontece? Geralmente a grande característica dessas pessoas é assim: quando elas oram, quando vêm para a igreja, quando jejuam, elas creem que vão ser abençoadas. Mas quando elas pecam, elas ficam lá embaixo. Eu vejo o quanto você conhece Jesus
Não no dia em que você foge do pecado, mas quando você cai no pecado. Eu estou sozinho. Quando você peca. Há pessoas quando pecam, acham que o filho vai morrer. Acham que a empresa vai abaixo. Acham, porque no fundo você acha que Deus te abençoa porque você é boa pessoa. Já há um outro grupo de pessoas que são o grupo de pessoas que têm uma justiça imputada. Eles não pagaram para serem aceitos por Deus. Eles foram aceitos por causa do homem que ressuscitou. Você não está ouvindo. Eles foram aceitos por causa da obra acabada de Jesus Cristo. E esse grupo de pessoas, eles sabem que mesmo quando eles erram, Deus continua a ser bom. Porque Deus não nos abençoa porque nós somos bons. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Come on, eu quero sentir aplausos mais fortes. Ouça, existem dois sistemas nesse mundo. Existe o sistema do mérito, meritocracia, que é quando você quer merecer as coisas. O que é que Paulo diz? Se você quiser viver dessa forma, você tem a liberdade. Só que o que vai acontecer é que quando você pecar, o diabo vai te tirar tudo. Porque a tua defesa é a tua própria santidade. E por mais coordenado que você seja, vai haver um dia que você vai falhar. Quem já ouviu o que eu estou falando? O Evangelho é a boa notícia de que hoje você já não é salvo pelas tuas obras. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas vem de Deus. É dádiva de Deus. É dádiva de Deus. O verdadeiro evangelho coloca Jesus no centro. O falso evangelho coloca você no centro. Você passa a ser o centro. Se você deixar isso, Deus vai fazer. Se você abandonar isso, você vai fazer. Se você não sei o que, você vai fazer. E anote aí. Toda transformação por causa de bênçãos é uma falsa transformação. Nenhum homem devia mudar por amor à sua esposa. Toda mudança que você faz por causa da tua esposa é falsa. Toda mudança que você faz porque queres um cargo, porque queres que Deus abra uma porta, é falsa. Transformação real é quando você faz por amor a você. Eu vou deixar de beber não porque Deus vai me amaldiçoar, mas porque beber me faz mal. Eu vou deixar de usar drogas não porque quero bênçãos, mas porque as drogas... Ouça, Deus não ganha nada quando você ganha em santidade. Você que ganha. De outra forma, nós vamos ser aquelas pessoas que são fiéis a Deus quando tudo está a correr bem. Oh, alguém está aqui? Vamos lá, alguém já ouviu o que eu estou falando? Vamos lá, quem está percebendo o que eu estou falando? E nós temos que tirar um tempo, um dia para falar sobre transformação. Porque as pessoas tentam alegar que basta você vir para Jesus, aceitar Jesus, vai ser transformado. Nada é mais mentira do que isso. A caminhada do cristão é uma caminhada de transformação. Você não vai ser transformado em 5 anos. Há coisas que vão ser transformadas. Quem hoje transformou algumas áreas da sua vida? Mas nem todas estão transformadas. Por favor, olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não coloque um peso nos outros que Deus não está a colocar. Não exija das pessoas algo que Deus não está a exigir. Deus sabe que a transformação é orgânica. Você não semeia a planta e ela germina logo. Não. É um processo. Hoje, quem aceitou Jesus, ele cai não porque é pecador, ele cai por fraqueza e imaturidade. Ele é filho de Deus, só que é imaturo. E o que é que acontece? O nosso problema hoje na igreja não é o problema de pecado, é problema de imaturidade. Porque a maturidade vai te fazer entender que você abandona o pecado por amor a você e não por amor a Deus. E você sozinha que vai dizer assim: eu não quero estar num casamento onde a minha mulher desconfia de mim, eu preciso de paz para trabalhar. Então, por amor a mim mesmo, eu vou ser leal à minha esposa.
Eu não quero criar filhos emocionalmente doentes. E quando eu traio a minha esposa, eu afeto os meus filhos. Então, é uma questão de maturidade. Não tem nada a ver com Deus abençoar. Não tem nada a ver com Deus abençoar. Quem é que sai a ganhar quando a tua esposa confia em você? É você. É você. Você tem paz. Aleluias. Mas o homem que fizer estas coisas por ela, viverá. Verso a seguir. Cristo fez o quê? Ele nos resgatou da lei quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A bênção ficou disponível mesmo quando estávamos no pecado. Porque foi quando estávamos em pecado que Cristo morreu. O evangelho não é transforma-te para Deus te abençoar. O evangelho é Jesus morreu por ti, vem como estás. Este é o evangelho. Ouça, você não está a lutar para ser abençoado. Cristo disponibilizou a bênção. Vira para o irmão do lado e diz: Cristo me resgatou. A palavra resgatar, eu já aqui falei, é uma palavra que pressupõe ou indica uma troca. Na cruz o que é que aconteceu? Houve uma troca. Cristo nunca pecou. Mas ele foi tratado como pecador. Por quê? Ele carregou o meu pecado. Isaías disse: o castigo que nos dá paz estava sobre ele. Então na cruz aconteceu a maior permuta de todos os tempos, a maior troca de todos os tempos. Ele se tornou maldito para nós nos tornarmos a bênção. Oh, come on, alguém já ouviu o que eu estou a falar? Ele chorou para você se alegrar. Ele sofreu para você ter vida com abundância. Ele morreu jovem para você viver longos anos. Alguém aplaude o Senhor. Portanto, veja, observe o texto como um estudante. Ele diz: ele nos resgatou. O verbo está no passado, não está no futuro. O que é que isso quer dizer? O resgate já aconteceu. Não vai acontecer quando vier um pastor dos Estados Unidos. Não vai acontecer quando vier um pastor do Congo Democrático. Anote aí, pastor nenhum tem poder para quebrar a maldição. Porque a maldição não se quebra com oração. A maldição não se quebra com jejum. Se assim fosse, Deus não enviaria Jesus. Se você conseguisse quebrar a maldição com oração, para que enviar Jesus? É por isso que ele diz no texto: porque está escrito. Leia aí o texto: maldito todo aquele que for o quê? Quer dizer que a única maneira de se quebrar a maldição qual era? Alguém ser crucificado. Alguém ser o quê? Pendurado no madeiro. Então, pastor nenhum foi pendurado no madeiro. Nenhum pastor vivo hoje foi pendurado no madeiro. O único que foi pendurado no madeiro a nosso favor é Jesus Cristo de Nazaré. É por essa razão que hoje na igreja, por nós não pregamos esse evangelho, pastores tomaram a glória que pertence a Jesus. O evangelho são as boas novas do Deus que se fez homem e morreu no teu lugar. Eu não morri no teu lugar. Então quem quebra a tua maldição não sou eu. Nenhum bispo morreu no teu lugar. Então quem quebra a tua maldição não é ninguém que vem de fora. Não é um pastor que ficou um mês na montanha. Aquele pastor está um mês a se consagrar. Quando ele me tocar mesmo aí a maldição. Não.
Pastor, mas como é que quando o pastor me tocou é que o mal saiu? Ouça, sabe por que o mal saiu quando eu te toquei? Porque você que acreditou que quando eu te tocasse o mal ia sair. E a Bíblia diz, seja feito conforme a tua fé. Para que esperar o toque de um homem quando você pode simplesmente crer na obra acabada de Jesus? Um outro evangelho faz de homens super-heróis e não de Jesus o herói da igreja. Ouça, o bom pastor não sou eu. Jesus é o bom pastor que deu a vida por você. Você não está aqui por mim, você está aqui por causa dele. Eu queria sentir. Eu disse, você está aqui por causa dele. Você está aqui por causa dele. Eu disse, você está aqui por causa dele. Ninguém te amou como ele te amou. E ninguém fez por ti o que ele fez. Cair no chão não é um sinal de que a maldição se quebrou. O que é cair no chão? Algumas vezes é por causa do impacto da presença de Deus. Mas posso falar? 89% é emocionalismo. Emoção. As pessoas caem no chão e levantam sendo as mesmas, falando os mesmos disparates. Para mudar de vida, você não pode estar no chão, você tem que estar de pé. Eu falo isso há anos. Por quê? Porque nós estamos a transformar o evangelho em emocionalismo. Emocionalismo. Ouça, e emoções é a dimensão da flesh, da carne. Paulo diz, nós não nos movemos por vista, nós nos movemos pela fé. Quem está a sentir a bênção? Levanta a mão. Ok, eu não estou a sentir nada. Eu sei que eu sou abençoado. Eu não preciso sentir, eu sei. O que é mais poderoso? Sentir ou saber? E o dia que você já não tiver a sentir? Quer sentir o quê? Quer sentir o quê? É por isso que há dias, quando você se sente embaixo, você já não vai trabalhar, porque tu a me sentir embaixo. We walk by faith, not by sight. Andamos por fé e não por vista. Não preciso sentir, eu sei que eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Espera aí, por que eu sou abençoado? Porque eu sou o melhor menino da turma? Não. Eu sou abençoado porque alguém morreu e ressuscitou por mim. O preço foi pago. O evangelho é a história da cruz, não a história do teu esforço. O evangelho é a história do Deus que veio ter contigo. Ele não quer que você vá ter com ele. Jamais alguma vez algum homem buscou a Deus. Sempre foi Deus que buscou o homem. Só que a gente ama ter mérito. Eu conquistei isso, eu. Como é que você conquistou o quê? Eu. Não, você nada. Deus não nos abençoa porque somos perfeitos. Deus nos abençoa porque Ele é quê? Ele é perfeito. É por isso que quando eu estou mal disposto, eu sou abençoado. Quando eu estou de lado, olha só. De lado eu sou abençoado. Ao andar sou abençoado. Olha só o style. Come on. É baixaia. Abençoado. Abençoado. O meu adeus é quê? Ao acordar eu sou o quê? Eu sou abençoado. Eu já vos disse. Eu sou o pastor mais abençoado da terra. Não procura mais. Está aqui o mais abençoado. Olha o meu rosto de abençoado.
Eu tenho tudo de abençoado. Pastor, eu não acho. Você não tem que achar. Cada um vive segundo a sua fé. Eu sou abençoado. Qual é o teu problema? Você está calado. E você está me achando arrogante. Quando você também tinha que falar, eu também sou abençoado. Fala para a pessoa do teu lado, eu sou abençoado. Fala, meu irmão, você é sortudo por sentar do meu lado. Ouça o que eu vou falar nessa manhã. Ouça, no dia que a pastora Elga me deu o sim, ela acertou no jackpot. Uma vez eu disse, pastora, não tem como você dar errado. Você escolheu o homem certo. Muito arrogante, muito convencido. Que querias que eu falasse mal de mim? Eu sou abençoado. De tal forma que até os abençoados me chamam de abençoado. Ouça, tudo que eu toco prospera. Vocês vão, já estamos no quarto culto. Já vamos estar daqui a pouco no quinto. Lá não tivemos 6 cultos. Vamos ter 6 aqui também antes de sair. Sem esforço, silêncio, nas calmas. Porque a bênção está sobre mim. Eu sou. O teu problema é esse. Você está a me ouvir a falar. Fala também. Fala. Incomoda o irmão que está do teu lado. Catuca ele, diz, eu sou abençoado. Maldição. Ouça. A igreja africana é a especialista em falar de maldição. A igreja americana só fala da bênção. Compara qual é a igreja mais rica. Hoje temos muitas igrejas africanas hoje que já são ricas, porque deram conta que se você prega muito sobre maldição, o povo só vai crer em maldição. Você vive aquilo que o pastor prega. Se o pastor começar a pregar maldição, explicar o que é maldição, vais viver maldição. Eu não venho com maldição. Eu venho com o evangelho da bênção. Você é abençoado. Você é abençoado. Você é abençoado. Na segunda-feira, quando você vier, você vai me ouvir a falar que você é abençoado. Na terça você vai me ouvir a dizer que você é abençoado. Na quarta você vai me ouvir a dizer que você é abençoado. Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Até você acordar e dizer, eu sou abençoado. Porque você crê naquilo que você mais ouve. Se você ouvir sempre acerca de maldição, você vai crer na maldição. Mas se você ouvir constantemente acerca de quê? De bênção, você vai começar a ter expectativa na manifestação da bênção. Eu não tenho que subir 300 montanhas para orar pela minha empresa, quando tem um mundano que nem acredita em Deus e a empresa está a crescer. Esse evangelho fomos buscar ontem. Eu sei que as pessoas estão me ouvindo e estão dizendo, isso é bom se pregar, mas pastor, na vida real não é bem assim, tem que quebrar aí umas coisinhas. Então, você está a viver o que você crê. Você crê que tem que quebrar aí uma coisinha, ali uma coisa que tem que ficar uma madrugada, a coisa. Por isso é que quando vem nos gabinetes nos falam o quê? Não tem um trabalho. O angolano normal é assim. Pai, você se ele disser só, vai, estás abençoado. Pai, não tem aí um... Quer dizer, e às vezes fazem mesmo assim com a mão, não tem um... Pai sabe. Tem uma coisa aí, uma coisa. Ouça, quando alguém já fez a parte mais difícil, a tua parte é confiar. E ouça o que eu vou lhe dizer. Qual é o grande problema? Nós achamos que confiar não é trabalhar. Confiar dá trabalho. Fé é trabalho. Nós hoje estamos a viver o trabalho da fé. Porque as circunstâncias falam contra, mas você tem que manter a tua persuasão.
eu não sou amaldiçoado. E às vezes é duro porque o relatório está na tua frente. O médico está aqui, está no teu sangue, vimos. Então é o trabalho da fé. Você acha que é pouco? Jesus. Cristo nos resgatou da onde? É algo que já aconteceu ou vai acontecer, igreja? Vai acontecer quando te colocarem a mão na cabeça e caís no chão e ficas a girar, xinguilar. Quer dizer, se vieres de branco na igreja, sai suja da igreja. Uma coisa que fica até feia. Teu esposo explicar, toda vez que a minha mulher vai para a igreja, volta suja. Porque o pastor dele, ele põe no chão, ele arrasta no chão. Para quê? Para receber a bênção. Tem que sujar a roupa para receber a bênção. Enquanto não suja a roupa, não recebe a bênção. Está amarrado isso. Está amarrado isso. A Bíblia fala da beleza da santidade. Nós temos que sair bem da igreja. Leves, bonitos. Aleluia. Alguém diga mais uma vez, eu sou abençoado. Fala bem alto, eu sou abençoado. Calabaraço quebar. Eu sou abençoado. Sabe quantas pessoas já disseram que odiavam o MIF? MIF para de crescer. Não. Você não pode amaldiçoar quem Deus abençoa. É o que Deus disse para Balão. Você não pode amaldiçoar quem Deus o quê? Abençoa. E ouça o que eu vou dizer. Uma vez abençoado. Porque Deus fala a partir da eternidade. Deus não fala a partir do teu tempo cronos. Deus fala a partir do kairos, o tempo perfeito, a eternidade. Então, quando Deus diz que te ama, Ele te ama eternamente. Quando Ele diz que você é abençoado, não é de vez em quando, não é em janeiro, nem muito menos quando acordas às 3 da manhã para orar. Não existe o horário da bênção. Não. Eu acordo abençoado. Eu escovo os dentes. Eu sou todo. Não olha para mim, vira para a pessoa que está do teu lado, catuca lá de novo. Diz, eu já disse que eu sou abençoado. Procura a maldição, não vais encontrar. A Bíblia diz que o homem ficava junto ao poço, ao tanque, à espera que o anjo viesse e mexesse a água. A pessoa que está aqui está à espera de um pastor vir do Brasil. A pessoa que está aqui está à espera de um movimento. Por isso é que há pessoas que numa igreja como a nossa não ficam muito tempo, porque essa igreja não é para todos. Contudo, essa igreja não é para todos. Mas não há nada, pai, não faz nada. 3 meses não há nada, não, pai, sem nada, pai. Diga, tem uma coisinha, pai. Não há nada, só assim mesmo. Só assim mesmo. Por isso é que, veja, a igreja africana é de jejum a jejum. Não tem tempo de descanso. Acabou 31 dias de jejum. 40. Depois de 40, 21. Mais 5. Mulheres estão a ficar todas magras, feias. Por isso é que algumas estão a ser trocadas. Come on, let me preach. Estou a pregar a verdade, deixa eu falar a verdade, conhecereis a verdade e a verdade. Toda hora, 40 dias, 80 dias, 75 dias. Veja, não é errado jejuar, nós jejuamos, vamos jejuar daqui a algum tempo. Mas veja que a igreja africana está sempre em atividade. Sempre em atividade, sempre alguma corda para quebrar, sempre aí uma coisinha. 17 dias para quebra de não sei o quê. Pegou um versículo e não sei o quê, ficou 13 dias na cova. Toda hora. E hoje em dia, essas pessoas quando vêm numa igreja como a nossa, que não é de muito movimento,
Eles sentem, esse pastor é muito lento, não é dinâmico. Ele os que estão a rir sabem, porque eles sabem. Esse pastor tinha que ter mais. Tinha que ter, ele tinha que. Lhe falta aí um. Lhe falta aí um. O dia que você me trouxer um que faz isso e é mais abençoado do que eu vou mudar. Evangelho não é o meu trabalho. Evangelho é o trabalho de Jesus Cristo. Sim, a gente faz jejuns. Nada contra, jejum é positivo. Mas o jejum não é para sermos abençoados. O jejum é um período de consagração para eu me aproximar mais de Deus. Efésios 1, verso 3, lance aí. E vamos todos ler. Efésios 1, verso 3. Vamos todos ler. 1, 2, 3. Não, vocês não são. Vamos lá. 1, 2, 3. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestes. Ele vai te abençoar ou já te abençoou? Catuca o irmão do lado, ele fala, eu não te falei que eu já sou abençoado. Diga, meu irmão, deixa de ser teimoso, eu já sou abençoado. O que é bênção? Bênção, oh, Deus te abençoe, não é isso. Bênção é poder para prosperar. Nós vimos a semana passada que a bênção produz multiplicação. Deus disse, em um ano vocês vão colher 3 vezes mais. Mais do que a colheita, vocês vão ter a colheita de 3 anos em um. Okay. Can I prophesy? Can I prophesy? Em um mês, você vai colher o que você colheu em 5 anos. Ouça, o lucro que você fez o ano passado todo, você vai colher em um mês desse ano. Abril não vai terminar sem você receber uma bênção extravagante. Me dá um amém quem acredita, diga eu recebo. Toma o teu assento. Sentiste alguma coisa? Não. É preciso sentir? É preciso crer. É isso, é preciso crer. Não é preciso sentir, é preciso crer. Efésios 4, verso 27. Filhos de Deus, é importante que a gente perceba que o facto de nós sermos abençoados não nos priva de passarmos por circunstâncias difíceis. Situações e circunstâncias difíceis não são a prova de que você é amaldiçoado. Quando alguém é abençoado, ele passa por problemas. Em Gênesis 1, quando Deus diz, haja luz, a luz já existia. Só que as trevas cobriam a terra. Então foi preciso Deus dizer, trevas dissipam-se e a luz aparece. Então, sempre que o problema surge, a solução já está lá. Sempre que o sintoma aparece no teu corpo, a cura já está lá. A prova do bem é a existência do mal. Você não está ouvindo o que eu estou a falar. A prova do bem é a existência de quê? Do mal. Sempre que você vir o mal, saiba, o bem já está contigo. Deus visitou Abraão. E no mesmo dia que visitou Abraão, colocou nele o selo da bênção. Mas ele não se tornou pai no mesmo dia. Mas o dia que ele teve o filho não foi o dia que ele foi abençoado. Não foi. Porque, anote aí, o mundo jaz do maligno. E Satanás, o nosso inimigo, ele tem o poder, veja, de manipular circunstâncias. Então você vai ver que depois Isaac também, já abençoado pelo seu pai, mas mesmo assim ele teve dificuldade, a esposa teve dificuldade para fazer o quê? Para conceber. Aleluias. Amém. Jacó, o pai colocou as mãos sobre ele e disse, estás abençoado, receba a bênção.
Mas você vai ver que a mulher que ele amava também teve dificuldade para quê? Para conceber. Ser abençoado não quer dizer que tudo vai correr bem. Ser abençoado não quer dizer que você vai fazer consulta e o relatório sempre será positivo. Ser abençoado não quer dizer que você nunca vai ser despedido. Você pode ser um despedido abençoado. Aqui há pessoas desempregados abençoados. Quem está entendendo o que eu estou a falar? A tua situação não determina a tua identidade. É por isso que Paulo vai dizer: não des lugar ao diabo. Em outras palavras, o lugar que o diabo tem na tua vida é o lugar que você mesmo deu. Mateus 16, verso 19, a Bíblia vai dizer: eu vos darei as chaves do reino, e aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. A palavra ou chave fala de autoridade. Se você me der a chave do teu carro, eu terei autorização para abrir o teu carro, porque a chave me dá autorização. Você, ao me dar a chave da casa, você está me dando autoridade. Agora é que eu estou a entender porque que a minha avó não me dava a chave. Jesus, eu levei 39 anos para saber disso. Ela não quis me dar autoridade para entrar tarde. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Alguém diga autoridade. Veja, apesar de nós sermos abençoados, nós não podemos ser passivos. O que é ser passivo? Você se torna passivo quando você transfere responsabilidades. Quando a tua esposa, quando você transfere a responsabilidade que é tua para alguém, você está a ser relaxado. Você está a ser passivo. Então veja, o inimigo de vez em quando vai manipular as circunstâncias. E se você não tiver conhecimento, você vai querer orar a Deus para ele repreender o diabo. Mas veja, ele deu a você a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então, quando a maldição estiver na tua frente, você repreende o mal. Jesus disse: se disseres a esse monte, sai daqui, vai para acolá, crendo sem duvidar no teu coração, assim sucederá. Ouça o que diz Efésios, 1 de Pedro capítulo 5, verso 9, creio que é isso. 1 de Pedro 5, verso 9. Sede sóbrios. Não, 8. Sede sóbrios, depois. Vamos lá, sede sóbrios, depois. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão. Ele não é um leão. Ele tem aparência. A doença é só aparência. É um facto, não é uma verdade. Fatos podem ser alterados, verdade jamais. É um facto esse sintoma. Vem como um leão bramando, buscando quem possa tragar. Todos nós aqui sabemos, quando o problema aparece, dá a impressão que vais morrer. Quando a situação aparece, parece que é o fim. Quem concorda comigo? Quando o problema aparece na tua frente, o relatório aparece, vou morrer. Acabou. Mas é só impressão. Catuca a pessoa que está do outro lado e diz: minha irmã, é só impressão. Fala para ele: é só impressão. Fala para ele: é só impressão. Veja o que a Bíblia diz: que ele anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa. Quer dizer que ele não pode tragar todo mundo. Ele traga, ele destrói quem lhe dá espaço. E como é que você lhe dá espaço? Com a tua ignorância, com o teu medo e principalmente com as palavras que saem da tua boca. Com as palavras que saem da tua boca. Vira para a pessoa que está do outro lado e diz: cuidado com as suas palavras. Algumas pessoas que estão aqui, elas só estão na condição que estão porque elas não conseguem corrigir a linguagem deles. Não é o diabo o teu problema. Você não sabe falar. Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino.
Tem muita gente que continua a falar como menino. Como é que o menino fala? Tudo o que ele sente é o que ele fala. Meninos são movidos pelas circunstâncias e pelos sentimentos. Quando o dinheiro entrou na conta, eu sou abençoado. Quando recebe despedimento, há uma maldição na minha vida. Você é um menino. As tuas circunstâncias determinam a tua linguagem. Então você é um menino. O que é ser maduro na fé? É chamar as coisas que não existem como se já existissem. Deus mudou o nome de Abraão para pai de nações quando ele ainda não tinha filhos. That's the state of maturity. Esse é o estado de maturidade. Quando uma mulher fala como se ela fosse casada, mesmo ainda não sendo casada. É o estado de maturidade. Quando um homem fala como um grande empresário, mesmo quando ele está a começar apenas. Come on. Talk big. Fala big para viver big. Quem fala barato, vive barato. É por isso que a Bíblia diz: enchei-vos, enriquecei-vos da palavra de Cristo. Era suposto você falar a palavra e não falar as tuas circunstâncias. Quem disse que cristianismo é falar o que está a acontecer? Mas eu tenho que ser realista. O que é realidade para ti? É o que está a acontecer ou é aquilo que a Bíblia fala? Se você acha que realidade é aquilo que você vê com os teus olhos, você se calhar ainda não é nascido do Espírito. Porque os nascidos do Espírito andam no Espírito. Realidade é aquilo que Deus fala. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu. Se a Bíblia diz que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Ah não, mas olha aí na tua vida. Não interessa. Seja mentiroso todo homem e Deus verdadeiro. Veja, isso tem que deixar de ser um sermão e passar a ser a tua postura na vida. Deixar de ser um sermão e passar a ser a tua postura na vida. Um dos homens que eu mais amo nessa terra, depois do meu pai espiritual, é o pastor Chris Oyakhilome. E uma das coisas que na Nigéria muito falam é acerca do andar dele. Porque ele anda assim. Ele anda assim, sem olhar de lado. Ele perguntou ao pastor Chris qual é o segredo. Ele disse: eu me enchi da palavra demais. E a palavra mudou a minha forma de andar. Não tem como você falar bem de você mesmo e você andar de cabeça para baixo. Aqui há pessoas que partilham memes que falam mal delas. Eu mesmo, quando bebo água, engordo. Até beber água, engordo. Quem está entendendo o que eu estou a falar? As pessoas partilham memes de falta de sorte no amor. Como é que você não vai estar fracassada no amor? Como é que está a tua vida sentimental? Homem angolano. Você está a viver o reflexo das tuas palavras. Ouça, a tua vida, o que você tem hoje, o que você conquistou hoje, é reflexo do que você tem falado há anos. Veja, olha bem para a tua vida. Você fala mal do teu casamento, veja como é que está difícil o casamento. Você fala mal da empresa onde você trabalha, veja, ninguém te liga na empresa. Está a se cumprir as suas palavras. Você fala mal dos teus filhos, ninguém liga, ninguém não sei o quê, e ninguém te liga mesmo. Olha só, você é profeta de verdade, o que você fala mesmo está acontecendo. Quem já entendeu o que eu estou falando? Como é que estás? Como é que está? Nessa Angola, onde estão a piorar o que estava bom.
Quem está bem nesse país? Quem está bem? Quem é que está bem? Quem é que está bem nesse país? Nesse país, quem está bem? É verdade, ninguém está bem aqui. Você está a viver o que você tem falado. O poder da vida e da morte não está com o diabo. O poder da vida e da morte está na tua boca. Todo casal que não está feliz, escreva. Sempre que há discussão falam de divórcio. Antes do divórcio sair no papel, primeiro sai da boca. Primeiro sai da boca. Primeiro sai da boca. Primeiro sai da boca. Mas vocês não vão se divorciar logo. É o tempo. Quanto mais você fala, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você fala. Até que vai chegar um dia que você vai pegar nas suas coisas e vai embora. É uma persuasão que está a acontecer. Você vive o que você fala. Fala aí, você vive o que você fala. Eu não falo maldição. I speak blessing. Eu sou abençoado. Mas tão abençoado que até os abençoados. Quando eu chego nos lugares, eu sou abençoado. Eu falo isso de manhã, falo à noite, falo à tarde, falo há anos. Pastor Rosário, qual é o segredo do MIF? Você nunca vai compreender o segredo do MIF se você não ficar até o fim do culto. Porque no fim do culto é o segredo do MIF. Nós estamos a crescer escandalosamente da noite para o dia. Nós como igreja estamos cada vez melhor. Deus me ama e ama a nossa igreja. Não existem doentes nem desempregados no nosso meio. Estamos a receber casas que não construímos, carros que não pagamos. E estamos cada vez mais ricos. Eu e a minha casa já servimos o Senhor. Andamos em santidade, pois já estamos mortos para o pecado. A palavra opera em mim de forma poderosa e eficiente. Esse é o nosso segredo. Este é o nosso segredo. E veja, nós não começamos a falar isso agora. Há 10 anos que a igreja existe. E nós falamos isso há 10 anos. Tu a mentir? Você é ovelha daqui há 10 anos. Filho da casa há 10 anos. Você não confessa isso há 10 anos? Pastor Irina também é filha da casa há 10 anos. Não confessa isso há 10 anos? Há 10 anos. E estamos a crescer. 4º culto aqui. Vai ter o 5º, já falei. Daqui a nada. Pastor Alberto, a semana passada disse: pai, daqui a pouco já vamos abrir. Eu disse: isso é profecia, vamos abrir. Quando saímos daqui vai ter 6 cultos. 6 cultos. Mas gente vai vir de onde? A bênção vai trazer. Bênção é poder para prosperar. É poder para arrebentar pelas costuras. É poder para alargar. Eu profetizo. Você só alarga. Você está entrando no teu período de alargamento. Egebotaia. Zuka tupele nequisa. Abençoados. Essa igreja, os ofertantes são abençoados. Igreja de gente abençoada, de gente generosa, de gente maravilhosa. Toma o teu assento. Tenho 2 minutos. Como é que... Veja o que diz Tiago. E já vamos começar a fechar. Tiago diz o seguinte. Tiago 4, verso 7. Olha o que diz Tiago. 1, 2, 3. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Depois, resistir ao diabo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fugir. Resiste só. Quando a aparente maldição estiver na tua frente, resiste. Resiste. Não, pastor, mas já aconteceu 3 vezes. O moço sai da minha vida logo no 3º mês. Esquece isso. Não comenta. Não comenta, não fala com ninguém. Não faça disso uma festa. Não investiga. Você não sabe. O diabo é um indivíduo extremamente orgulhoso. Alguém diga extremamente orgulhoso. E obreiro, sabe o que gente orgulhosa ama? Atenção.
A pior dor de cabeça para o diabo é quando ele faz confusão. E você faz o quê? Você lhe ignora. É por isso que a maior demonstração de fé não é orar, é relaxar. Jesus no barco não ficou a orar. Não, estava relaxado. E ele só repreendeu a tempestade porque os discípulos queriam. Por quê? Eles estavam com medo. Aquele barco não ia afundar. A tempestade ia aumentar, mas o barco não ia afundar. Há coisa que você nem repreende. A maior demonstração, ouça, a maior maneira de você resistir ao diabo é falando a bênção. Fala a bênção e não maldição. Quando os teus filhos estiverem a portar-se mal, você os chama de abençoados. Quando a empresa te veio para baixo, você declara: a empresa está a correr bem, está cada vez melhor. Estás a mentir? Não. Estás a chamar as coisas que não existem como se elas já o quê? Existissem. Se é a maturidade da fé. Se é a maturidade da fé, poucos têm essa maturidade. Eu termino com esse exemplo, que vou ler daqui a nada, mas vou contar antes um exemplo da minha família. Eu cresci no Alvalade e a minha avó tinha 2 hortas. E qual era o problema? Nós tínhamos um cachorro chamado Piloto e outro chamado Ninja. Quem ri dos nossos cães não vai entrar no céu. Quem ri dos nomes não vai entrar para o céu. E há vezes que eu chegava a casa com o objetivo de ver o piloto. Ia para a casota do piloto e não encontrava o piloto. Quando eu não encontrasse o piloto, eu não ficava a gritar: o piloto não está, o piloto não está, o piloto não está. Não. Eu já sabia, eu ia, aproximava-me da horta e gritava: piloto! 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 E onde quer que ele estivesse, ele ouvia a minha voz e vinha. Eu não gritava: o piloto não está. Quando faltar dinheiro, não grita: falta dinheiro. Chama o dinheiro. Chama. Chama a bênção. Quando você diz: eu sou abençoado, você está: piloto. Quando você diz: tudo que eu toco cresce, você está a chamar. Ouça o que eu vou falar. Se você não alterar a tua linguagem, você vai experimentar a bênção. Só que qual é o problema? Eu sei, a maior parte das pessoas que está aqui, quando o problema vier, tem mesmo uma maldição na minha vida. Eu sei que o pastor falou que Cristo já fez, mas não fez bem ainda. Isaías 53, verso 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Verso 5. Foi ferido por causa das nossas transgressões. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Verso 7. Ele foi o quê? Fique de pé. Ele foi o quê? Ele foi o quê? E depois, afligido, mas não fez o quê? Não abriu a sua boca. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu o quê? A sua boca. Sabe por que Jesus não abriu a boca? Porque ele estava a carregar o teu pecado. Ele estava a fazer o teu lugar. Na cruz, aquele que era justo foi feito pecado. Então, ele não reclamou. Sabe por quê? Porque era justo ele passar pelo que ele estava passando. Por que era justo? Porque ele estava a carregar o nosso pecado. Mas Atos 22, verso 24, a Bíblia nos fala o seguinte: o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com chicotes, açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Paulo, verso a seguir.
E quando estavam atacando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: será que é justo, é lícito açoitar um romano sem ser condenado? Espera aí, Paulo, Jesus foi açoitado, mas ficou com a boca calada. Paulo, você está a abrir a boca. Paulo, você está a abrir a boca. Paulo imita Jesus. Não. Se Paulo tivesse aqui, ele ia dizer: não, eu não tenho que imitar Jesus, porque Jesus sofreu calado para eu abrir a boca. Jesus sofreu calado porque era justo ele apanhar açoites. Mas hoje, sempre que você sentir açoite, abra a tua boca. Abra a tua boca, abra a tua boca e declara bênção na tua vida. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Quando você sentir a pressão da maldição, a pressão das circunstâncias, fala a bênção, não fica com a boca calada. Todos os dias, a primeira coisa que você tem que falar ao acordar, você tem que gritar para a atmosfera, para a terra: o abençoado acordou. Ouça, fala para a pessoa que está do outro lado, aponta para ela assim, diga: minha irmã, meu irmão, boca fechada é destino fechado. Boca fechada é vida fechada. A Bíblia vai dizer, quando Paulo falou, no verso a seguir, a Bíblia vai dizer que, vá para o verso a seguir. Verso a seguir. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: me diga uma coisa, você mesmo cidadão romano? Sou. Respondeu: vamos ao verso a seguir. Aí o comandante disse: eu também sou, e isso me custou muito dinheiro. Paulo disse: eu sou cidadão romano de nascimento. Não é justo, não é legal baterem num cidadão romano. Olha o que aconteceu. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo fizeram o quê? Ouça, o diabo só chicoteia crente calado. Abra a tua boca. Shibalabacocobalá. Aleluias. Aleluias. Sempre que eu dou um dinheirinho à minha esposa, ela manda uma mensagem: as tuas mãos nunca estarão vazias. Você vai prosperar e prosperar e prosperar. Aleluia. Várias vezes eu olho para minha esposa e digo: você é a esposa certa, ajustada para mim. Não fala outra coisa. Fala bênção na tua casa. Põe as mãos para os teus filhos e declara a bênção. Não fala bênção e maldição. Da mesma fonte não pode vir água doce e água amarga. Se os teus filhos são abençoados, chama eles de abençoado até o último dia da tua vida. Ralha, mas não altera a identidade deles. Fruto do meu ventre é abençoado. Fruto do teu ventre é abençoado. Essa igreja é abençoada. Essa igreja é abençoada. Eu disse: essa igreja é abençoada. Essa igreja multiplica-se escandalosamente. Essa igreja não é uma igreja, é um movimento. Toca no irmão do lado e diz: eu não disse que eu sou abençoado. Ouça, sabe por que eu mando você confessar? Eu quero reprogramar tua mente. Levanta as suas mãos e diga: obrigado, Senhor, porque eu sou o abençoado do Senhor. Aplauda o Senhor.